não sei se o meu olho tá focado, não sei se o vídeo aqui vai ser bom, mas vamos aí gravar, né? Olá Brasil, olá defensores da esperança, meta-humanos e seres criptorianos de todo o multiverso. Olá podcast, eu me chamo João da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e música. E hoje vamos falar finalmente sobre um dos filmes mais aguardados de 2025 que promete redefinir o futuro da DC Comics e, um dos filmes mais esperados deste ano, que é a versão de Superman dirigida e escrita por James Gunn. Depois de toda a expectativa em torno dessa nova fase do estúdio, a pergunta que não quer calar é: será que James Gunn conseguiu acertar com essa produção ou era bom deixar quieto? Como alguém que não é o maior fã, desse subgênero aí de filmes de super-heróis, essa crítica vai ser bem pessoal e um pouco imparcial e também sem rodeios. Então vem com a gente conferir o que eu achei sobre essa nova abordagem do Homem de Aço mais famoso do cinema. Então para lá, depois da vinheta nós falamos sobre Superman, o filme. Em um mundo cético, dividido e marcado por crises, surge o símbolo de esperança. Clark Kent tenta equilibrar sua origem alienígena com a humanidade que aprendeu a amar. Enquanto enfrenta ameaças que desafiam não só a sua força, mas também os seus valores, ele precisa provar que a bondade ainda tem lugar em um planeta que já perdeu a fé nos heróis. Superman, de 2025, ele é baseado nos quadrinhos, de mesmo nome, mas principalmente no quadrinho Superman for All Season, que retratam as fases do Superman nas 4 estações do ano. Cada uma vista sob a perspectiva de Jonathan Kent na primavera, Lois Lane verão, Lex Luthor outono e Lana Lang inverno. O filme é escrito e dirigido por James Gunn e estrelado por David Cronenberg, Nicholas Hoult e Rachel Brosnahan, a mocinha que faz a Lois Lane, E vamos aí analisar se essa produção deu frutos bons. Num mundo saturado de heróis cínicos, quebrados ou movidos por vingança, de novo Superman ele surge como um raro lembrete que ainda há espaço para a esperança no coração do cinema blockbuster de super-heróis. James Gunn resgata a essência do personagem não como um messias distante, coisa que a outra empresa, a Marvel, tentou se utilizar ali com Deadpool 3, lançado em 2024, mas com um jovem tentando fazer o certo em meio ao caos. O Clark Kent, o Superman, ele não luta apenas contra vilões, mas contra o desencanto coletivo, tentando provar que ser gentil ainda é uma escolha revolucionária. E é justamente nessa simplicidade corajosa que o longa de James Gunn e esse longa aí de 2025 se encontra com muita força. Tendo aqui também com seus escorregos nesse subgênero de filmes ali de ação / aventura. Muito impressionante como o Superman acerta em tudo o que se propõe, desde as concepções trazidas pelo roteiro, passando ali pelas escolhas de direção e montagem, até pelo belíssimo e impactante visual que prende o olhar. A produção demonstra um domínio notório sobre cada aspecto que envolva aqui durante a narrativa. Sendo bastante sincero, quando eu recebi o convite da Warner Bros. Pictures e do Espaço Z para assistir a esse novo filme, eu assisti o filme nessa terça-feira, na cabine de imprensa, eu confesso que eu aceitei muito mais
pela curiosidade de assistir o longa. Porque assim, particularmente, eu não sou o tipo de pessoa que assiste a muitas produções baseadas em quadrinhos ou filmes desse subgênero aí de super-heróis. Eu não sou ligado muito nos quadrinhos e tanto que eu nunca li nenhum tipo de quadrinho, nem de nenhum tipo de editora, seja a DC, seja a Marvel ou mesmo de outras mídias baseadas em quadrinhos. E tampouco eu era assim obcecado por esse subgênero, né, de filmes de super-heróis, e também eu não dou a mínima, né, para os filmes do Superman. Eu acredito que hoje em dia esse subgênero, né, da fantasia e também dos filmes de ação, eles têm se perdido muito, né, daquela essência que tanto o estúdio, a DC, quanto a Marvel, elas tinham, né, como um potencial muito forte, né, ali anos atrás. Só que eu acho que o James Gunn, que é o diretor e roteirista, né, que assim, todo mundo sabe aí do rolê que aconteceu entre a Marvel e com ele, que ele era da Marvel, depois mudou para DC, para poder, né, restabelecer o estúdio, a empresa, e eu até acho muito interessante como ele constrói muitas coisas interessantes nesse filme aqui. Eu até poderia puxar o leque aqui, né, para alguns dos seus maneirismos mais conhecidos, né, que tem ali dentre os seus filmes, e aí eu poderia abrir aqui o leque e usar como base a trilogia que ele fez ali para Marvel, que é Os Guardiões da Galáxia, né? Aquela trilogia, porque eu acredito que esses filmes, e eu também até poderia puxar, né, não somente os Guardiões, mas também trazendo aqui no estúdio da DC, né, que é aquele segundo filme do Esquadrão Suicida, lançado em 2021, e também, né, porque não, a série Peacemaker, lançada em 2022, se eu não me engano, né. A gente pegar todos esses filmes e a gente pegar também outros filmes de sua filmografia, fica muito nítido em como ele tem sim, né, ele não é o melhor diretor, né, a gente sabe disso, mas ele consegue construir muito bem isso, e ele consegue também, isoladamente, em pequenos pontos, ele consegue trazer tais coisas nos seus filmes que, cara, fica muito genial, sabe? Ele consegue maneirar muito bem elementos de drama, elementos de ação, que é aquela ação mais elétrica, mais eletrizante, e também prezando aqui alguns momentinhos de comédia, que eu vou destrinchar ao decorrer dessa análise. Hey buddy, eyes up here. E é muito interessante como, né, vou falar aqui do James Gunn de novo, como ele, né, sendo roteirista, diretor, um artista, um cineasta, ele é muito autoral. Eu sempre discuto isso aqui no meu canal e assim, nas minhas redes sociais. Desde que eu me entendo aqui por cinema, por coisas relacionadas a filmes e séries, eu gosto de compartilhar isso para os meus amigos e, né, para os meus textos, que produtores, diretores, roteiristas, cineastas que possuem suas marcas registradas em suas ideias, em suas propostas, em seus filmes. E o James Gunn, ele é um diretor muito autoral. E é exatamente isso que me chama mais atenção nessa versão de 2025 do Superman, porque não é aquele enlatado clichê em que a gente vai conhecer a história do Clark Kent, como muitos filmes, séries, desenhos e animações, né, desse herói já contaram diversas vezes. Nope! Aqui o filme não reconta essa história, mas parte do pressuposto que a gente já conhece essa história, né? E ele engata ali em uma outra narrativa. E é isso que eu achei mais suficientemente bem legal no filme. Você, né, nunca tenha visto nada sobre o Superman, aí eu acho que pode ter aqui um probleminha, mas eu acho que o filme faz alguns recortes e coloca algumas coisinhas
ali e acolá que funcionam muito bem e te preparam muito para o que o filme quer nos mostrar. Beleza, né? Eu estou falando aqui dessas várias questões técnicas e esses aspectos visuais, essas coisas ele nos mostra. E o conteúdo em si, Jota, é sobre o que é esse novo filme do Superman. Eu tentei, né, não falar muita coisa no início desse vídeo na parte da sinopse, porque, afinal, ele marca esse novo reinício da própria DC. Já tivemos, né, filmes, né, do Superman, sejam eles em desenhos, séries, quadrinhos, livros, né? Mas o que há de novo nesse conteúdo, né, nessa versão de 2025? Primeiramente, eu acho que um dos pontos que eu mais gostei como eu já mencionei aqui nessa crítica, nesse vídeo, né, review, é que ele não parte desse pressuposto, né, de recontar aquela velha historinha do Superman, né? Aquela que ele veio ali do planeta Krypton, foi criado ali por pais humanos e tudo mais. Está aqui, né? Mas o filme ele não foca nesse clichê da origem, nem da dualidade Clark Kent e Superman, né? Não de uma forma tão genérica. E aí eu poderia até utilizar ali o clichê dos filmes antigos, né? Essa dualidade existe sim aqui, mas ela é trabalhada de uma forma muito bem construída. O ponto central é que o filme traz, por exemplo, aqui o Lex Luthor, né, que é interpretado brilhantemente, assim, muito bem mesmo, né, pelo ator Nicholas Hoult. Por sinal, por obséquio, eu admiro muito, eu acho ele um ator maravilhoso, um ator que interpreta muito bem os seus papéis. Ele já fez vários filmes, né? Renfield, aquele lá do João Pé de Feijão, que é uma releitura ali maravilhosa. Além disso, o filme também traz aqui uma discussão, né, muito interessante. O Superman, ele é ou não um ser humano, né? Eu vou deixar essa curiosidade aí para vocês. Essa é uma questão que atravessa a narrativa e o roteiro trabalha muito bem essas reflexivas passagens, né? Apesar, né, disso tudo, tem algo que, assim, me incomodou muito. Eu estava, né, até na sessão da cabine de imprensa, estava conversando com a Tabata do canal TBT Geek, inclusive, né, eu já vou compartilhar aqui esse canal para vocês, porque é um canal que eu gosto muito e acho que vocês se interessar. Mas enfim, a gente conversou sobre uma coisa, né, que é alguns diálogos cafonas, né? Assim, não são todos, claro, mas alguns dos momentos da produção elas caem nesse tom mais artificial. Vou explicar. Na verdade, está muito mais presente nesse blockbuster atual, né? Essa necessidade constante, né, de explicar tudo que está acontecendo em tela. Tipo assim, é uma coisa que acontece muito, né? Sabe, tipo aquele didatismo excessivo. O filme sente a obrigação de te lembrar: olha, esse personagem X está fazendo isso por causa disso e daquilo. Como se o filme olhasse para o espectador e ele não fosse capaz de compreender ou acompanhar todo o trajeto da história sozinho. E isso pode sim quebrar aqui um pouco a imersão que o filme quer construir e quer mostrar para o seu telespectador. Mas, ao mesmo tempo, esse estilo de exposição pode ser, de certa forma, encarado como uma característica clássica desse cinema fantástico, né? Tá me entendendo? Aquela tentativa, né, de manter o público informado ao tempo todo, mesmo que isso signifique repetir algumas informações. É um problema que existe. Claro que esses detalhes eles podem cansar e incomodar, mas para mim são pequenos ruídos que não tiram, né, o mérito da produção, porque assim, o filme ele entrega
muito bem em outros aspectos. São apenas pequenos deslizes que me incomodaram muito na sessão. Falando disso, né, volto aqui a destacar o Nicholas Hoult como o Lex Luthor, né? Cara, ele tá brilhante aqui. O grande ponto do filme é essa discussão sobre o que significa ser o ser humano, o soberano, ser um ser humano, além, né, dessa questão do heroísmo, né, esse mito do herói americano. Inclusive, já vou aproveitar aqui para falar das atuações. O David Corey Ritchie como o Clark Kent do ator clássico, né, que é o Christopher Reeves, né, que vocês sabem, é um ator maravilhoso, foi um ator maravilhoso, teve até o documentário lá dele do ano passado, que foi um dos meus filmes favoritos do ano passado. Mas eu gosto também da forma como o David, que ainda é um ator ele é um ator conhecido, mas ele constrói muito bem esse personagem. Ele que esteve em Pearl, né, a prequel de X, A Marca da Morte, né, e lá ele já demonstrava sim um domínio de tela fascinante. E ele tem aqui um time cômico perfeito, né? Há momentos em que o personagem ele brilha demais em tela, essa fisicalidade, essa atuação mais corpórea, isso traz ainda mais força à produção. Ele entrega aqui um Clark Kent muito bem dirigido, sabe? Muito bem centrado, muito bem fascinante, né? Os diálogos que ele tem, em especial aqui, um ou dois momentinhos aqui que ele entrega ali um monólogo, são realmente impactantes. A sua versatilidade se destaca e isso valoriza demais ao seu personagem. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui e que de certa forma eu gostei muito os momentos entre o Superman e o Krypto, né, que é o cachorrinho ali do Superman. São cenas que trazem uma leveza muito bem-vinda, né? Assim, os efeitos visuais também contribuem bastante nisso, especialmente ali nas cenas em que tem ali as cenas de voo, né? Realmente possam e complementam o trabalho da atuação do David. O que o filme entrega, no fim das contas, é um conjunto muito coeso, né? A atuação dele é excelente, mas tudo a seu redor, a narrativa, a direção, os efeitos visuais, o desenvolvimento, tudo isso, né, contribui de uma forma muito significativa. É como se vários fios, né, condutores se conectassem com precisão para conduzir muito bem a história. E o David, sem dúvida, entrega uma belíssima interpretação. Claro, eu não posso deixar de falar aqui da Rachel Brosnahan, né, que ela dá a vida aqui a Lois Lane, né, porque ela aqui, ela tá magnética em cena, né? Desde os primeiros minutos do filme, a presença dela já estabelece muito bem quem é essa nova Lois Lane, né? Que é essa mulher inteligente, destemida, sarcástica, né? E tudo isso na medida certa, no ponto certo, né? Com uma carisma que salta de tela. Eu particularmente, eu até acho a Amy Adams, né? Que fez os filmes ali do Zack Snyder, uma ótima Lois Lane, né? E assim, até nos filmes anteriores, né? Ela que interpretou a Lois Lane, ela entrega até uma Lois Lane, né, uma personagem minimamente interessante. Mas para ser sincero, eu sempre achei aquela Lois, né, ela era muito apagada, muito ofuscada, né, pela grandiosidade ali do Superman. Não estou dizendo isso desmerecendo o trabalho da Amy Adams, muito pelo contrário. Eu acho ela uma atriz impressionante. A questão é que a personagem, naquele contexto, não tinha tanto espaço para brilhar. E eu sei que tem uma série aí do Superman, eu não vi, mas é isso. A Rachel, a coisa muda completo. Eu acho muito interessante como ela conseguiu
por meio da sua atuação, construir uma Lois Lane completamente diferente de todas as versões que pelo menos eu assisti. Ela é destemida, ela é forte e o mais importante, ela existe de verdade naquele universo. A sua presença tem peso, tem impacto e isso, de certa forma, reflete diretamente na trama. Did you consult with the president? No. You seemingly acting as a representative of I the wasn't United States representing will cause anybody more- except for E é isso que traz, né, que faz a personagem ganhar tanta força aqui. Ela não está ali apenas porque o roteiro quer que ela esteja, mas ela está ali porque a sua personagem, ela é muito carismática, a sua personagem tem sim uma presença e tem momentos específicos. Outro ponto que me surpreendeu positivamente foi o elenco de apoio, né, os coadjuvantes, né? Principalmente aqui o Nathan Fillion, né, que ele faz o Lanterna Verde. Ele traz essa versão do Lanterna Verde um pouco mais descontraída e sarcástica do filme, né? E que funciona muito bem dentro daquela proposta que o longa quer nos mostrar. Ele tem o ator ele consegue ter uma carisma de sobra e entrega um Hal Jordan com aquela vibe, né? Aquela vibe de veterano cansado, mas ainda eficiente, o que dá um toque cômico e ao mesmo tempo maduro ao personagem. A Isabella Merced, né, que traz aqui uma mulher gavião, ela é uma grata surpresa, né? Apesar do tempo de tela mais contido, ela consegue transmitir com muita... A personagem tem presença, um visual marcante e a Isabella, ela dá conta de criar uma mulher gavião poderosa, feroz, mas também sensível nos momentos corretos. E falando em presença, o Edgar Tag, né, como o Senhor Incrível, né, ele também merece muito destaque. E, inclusive, dentre eles ali, acho que o que mais chamou a atenção foi exatamente ele. Ele traz um personagem com inteligência e seriedade e uma imponência silenciosa que chama muito a atenção. É aquele tipo de figura que você respeita só de olhar. E o Ed, ele sabe exatamente como construir isso em cena. Claro, tem ali alguns momentos patéticos dele, mas é um personagem interessante e eu gostei bastante. Todos esses personagens, mesmo com aparições mais pontuais, contribuem, né, para a sensação de que esse universo está sendo cuidadosamente tecido e cada um, né, tem ali o seu lugar dentro dessa nova mitologia que o James Gunn está criando. Eu acho que o grande ponto, né, no filme é essa dualidade, né, entre o Superman, né, e o Lex Luthor, que é interpretado brilhantemente, para mim, o melhor Lex Luthor, né, vivido por Nicholas Hoult. Na real, eu acho que o filme é mais dele, sabe? É muito bacana, é muito interessante como o James Gunn, ele entrega um roteiro realmente muito bem construído aqui. Nada aqui vai revolucionar a história do cinema, né? Não estamos achando, não é um roteiro brilhante, mas é um roteiro muito único, com personalidade e com eficiência e substância. Esses dois personagens, eles brilham de uma forma muito edificante, no sentido de que eles se elevam mutuamente em cena. Claro, né? Há várias, assim, na sessão foi até engraçado, mas no filme tem várias referências aos quadrinhos e quem for fã, né, vai pescar várias delas, né, ao longo da história, ao longo da trama. Mas eu, como eu falei aqui, eu não sou muito ofuscado, né, por esse tipo de abordagem. Eu confesso que essas referências passaram bem batido para mim e tudo certo, né? Isso de certa forma não comprometeu a minha experiência, né? O filme ele tem uma belíssima fotografia, no jeito, na maneira certeira, nos momentos cruciais
do filme. E sim, temos aqui o Krypton, né, que é o cachorro do Superman, que é um personagem que eu simplesmente amei. Foi uma delícia ver as sequências, né, com ele, né, em uma delas, por exemplo, tem uma cena ali, acho que até tá incluída nos trailers, né, que eu dei uma olhada mais cedo. Superman, ele tá ferido e o Krypton funciona quase como um alívio cômico. As cenas realmente muito engraçadas entre os dois. O carisma do Krypton, né, ele dá uma leveza muito boa à narrativa. Isso para mim ganha muito no projeto, né? O filme ele também explora, né, aquele ambiente tecnológico do Superman. Ele traz a sua base, os seus dispositivos, a sua estrutura, né, né, como um todo, né, de uma maneira até muito legal, muito interessante. Sequências de ação, né, sequências de lutas e acrobacias e porradarias são muito bem dirigidas, são cenas que elas têm, são cenas que têm motivos claros para acontecer e não estão ali por acaso. E eu acho que a execução que o James Gunn ele traz aqui são realmente muito bem realizadas. Há também todo um plano ali do Lex Luthor para manipular a sociedade, fazer com que o Superman seja visto ali como uma suposta ameaça. Tem até uma crítica política ali no meiozinho, mas eu nem vou falar aqui para não estragar a experiência de vocês, porque é mar de spoilers e eu acho que para mim vai fazer sentido eu falar para vocês. Quem for assistir, obviamente, vai pegar essas questões, mas é um ponto crucial da história que, assim, tem gente que vai aceitar e tem gente que não vai aceitar. Como eu não entendo muito de quadrinhos, né? Eu não sei se isso está nos quadrinhos, mas eu levei muito ao pé da letra e também eu né, tava querendo. E, no fim das contas, Superman é um filme muito bem dirigido, muito bem realizado, e assim como né, no último vídeo, se eu não me engano, de Fórmula 1, eu considero esse um dos melhores filmes que eu vi né, nos cinemas em 2025 até o momento. E, sinceramente, que bom que esse filme existe, porque ele é um verdadeiro alívio no meio desse cenário saturado e mequetrefe do cinema de heróis e do cinema, por que não, de blockbuster. E é sem dúvidas uma baita produção. E eu fecho aqui Superman com a nota 7.3. Se você curtiu esse vídeo, deixe um like, comente aqui embaixo o que você achou sobre esse novo Superman e se você está animado para ver essa nova fase do universo da DC, né, tomar uma outra forma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade que passa aqui por esse humilde canal, desse humilde criador de conteúdos. Tem crítica, tem recomendação em lista, tem bate-papo sobre cinema. Teremos possivelmente, futuramente, a gente vai abrir aqui algumas lives para a gente ter uma proximidade. Inclusive, me acompanhe aqui nas redes sociais, porque por lá rola bastidores, opiniões rápidas e muita dica boa para quem curte um bom filme ou uma boa série que talvez nem chegue aqui no canal. Então, todos os links eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você ir lá, clicar e me seguir e acompanhar o que eu ando fazendo né, em outros lugares, obviamente. Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. J Críticas. Valeu. E até a próxima. Yeah.